Audiobook de Emily Coué, O domínio de si mesmo pela autossugestão consciente. Capítulo 10. Alguns exemplos de cura. Esse livro ficaria incompleto se não incluísse alguns exemplos das curas obtidas pelo meu método. O capítulo ficaria, contudo, muito longo e cansativo se eu relatasse todas elas. Então, optei por relatar algumas das mais marcantes. Uma senhora da cidade de Troyes sofria por 8 anos de asma, doença que a obrigava a ficar acordada parte da noite se esforçando para respirar. Experimentos preliminares mostraram que ela era bastante sensível à sugestão. Ela rapidamente entrava em transe hipnótico e a sugestão era dada. Já na primeira vez, houve uma grande melhora. A paciente teve uma boa noite de sono, interrompida apenas uma vez por um ataque de asma que durou 15 minutos. Em pouco tempo, a asma desapareceu completamente. Um trabalhador da indústria têxtil, que morava em Saint-Séverin, estava paralisado há 2 anos com lesões na coluna cervical e na região pélvica. A paralisia era apenas nos membros inferiores, onde a circulação sanguínea havia parado. Muitos tratamentos foram tentados sem sucesso. Realizei os experimentos preliminares e pratiquei a sugestão com ele por 8 dias. Após esse período, era possível notar um pequeno movimento na perna esquerda. Mais 8 dias de sugestão e o avanço já era notável e a cada nova semana melhorava mais e mais. Após 11 meses de tratamento, o paciente desceu as escadas sozinho e andou por 800 metros. 1 ano e meio depois, voltou a trabalhar sem nenhum vestígio da paralisia. Um paciente da cidade de Troyes sofria há um longo tempo com enterite e muitos tratamentos foram feitos sem nenhum resultado. Ele também estava em um estado muito depressivo, antissocial e obcecado com pensamentos de suicídio. Os experimentos preliminares e as sugestões já trouxeram uma grande melhora no primeiro dia. Ao longo de 3 meses, fui espaçando cada vez mais as sessões e, ao final desse período, ele estava totalmente curado. A inflamação cessou, bem como a depressão e os maus pensamentos. Já se passaram 12 anos e nem sinal de recaída. Esse paciente é um grande exemplo dos efeitos da autossugestão, que produziu ao mesmo tempo melhoras físicas e psicológicas, resultado da boa aceitação ao tratamento. Todos os dias, sua autoconfiança aumentava. Em algum tempo, ele adquiriu uma máquina para que pudesse prestar serviços em casa para seu empregador, que, entusiasmado com os resultados, lhe deu mais 5 máquinas. Agora, ele é um pequeno empresário e consegue ótimos lucros com o seu negócio. Uma jovem senhora de 30 anos estava num estágio avançado de tuberculose e ficava mais magra cada dia devido à alimentação especial que consumia. Ela estava sempre tossindo, com grande dificuldade para respirar e, a julgar pelas aparências, parecia ter poucos meses de vida. Os experimentos preliminares e a sugestão provocaram uma melhora imediata, já nos primeiros dias. A paciente logo começou a se alimentar normalmente com alimentos sólidos, sem a necessidade da nutrição especial. Em alguns meses, foi curada completamente. Depois de 8 meses, ela me escreveu uma carta, dizendo que ia muito bem e estava grávida. Esses são casos mais antigos, os quais eu tive a oportunidade de acompanhar e constatar que a cura foi permanente. Agora, vou adicionar alguns casos mais recentes. O gerente do correio da cidade de Lunéville perdeu um de seus filhos. O evento produziu nele um distúrbio nervoso que gerava um tremor incontrolável. Seu tio o trouxe até mim, e então realizei os experimentos preliminares e a sugestão. 4 dias depois, ele retornou me dizendo que os tremores haviam desaparecido. Eu renovei a sugestão e não houve recaída. Seu tio me disse que recebeu uma carta dele, dizendo que estava perfeitamente saudável.
que havia retornado ao trabalho e que conseguira enviar um telegrama com 170 palavras sem a menor dificuldade. Um paciente da cidade de Nancy sofria de neurastenia há muitos anos. Ele tinha crises de pânico e desordens estomacais e intestinais. Dormia mal, estava depressivo e frequentemente era atormentado por ideias de suicídio. Ele andava cambaleando como um bêbado e não pensava em nada a não ser na sua doença. Todos os tratamentos que ele tentou falharam e ele ficava cada vez pior. E mesmo com tratamento médico e uma enfermeira domiciliar, não conseguia nenhuma melhora. Ele me procurou e foi muito bem nos experimentos preliminares. Eu expliquei a ele os princípios da autossugestão. Falei da existência de uma mente consciente e de outra subconsciente e fiz a autossugestão necessária. Por 3 dias, ele teve uma pequena dificuldade em entender as explicações que dava a ele. Em pouco tempo, sua mente clareou e ele entendeu completamente o processo. Eu renovei a sugestão e ele a repete para si mesmo todos os dias. A melhora, a princípio, foi lenta, mas depois se tornou cada vez mais rápida. Em 1 mês e meio, a cura foi completa. O ex-inválido, que se considerava a pessoa mais infeliz do mundo, agora se considerava o homem mais feliz. Um rapaz atacado por gota tinha o tornozelo dolorido e inflamado, sendo incapaz de andar. Os experimentos preliminares mostraram que ele era muito sensível à sugestão. Depois do primeiro dia, ele se livrou da bengala e ficou livre da dor. No dia seguinte, ele não apareceu para reforçar a sugestão como havíamos combinado. A esposa depois chegou sozinha, dizendo que naquela manhã o seu marido se levantou, pegou a bicicleta e foi realizar o seu trabalho de pintor. Confesso que fiquei impressionado. Eu não acompanhei esse caso como os outros, porque o paciente não retornou, mas fiquei sabendo que a cura foi permanente. Uma senhora com neurastenia, dispepsia e gastroenterite tinha dores em diferentes partes do corpo. Ela fez tratamentos por vários anos sem resultado. Eu a tratei com sugestões e ela praticava autossugestões sozinha em casa todos os dias. Desde o primeiro dia, já houve uma melhora notável e assim continuou. No presente momento, ela está curada física e mentalmente. Não segue mais nenhum regime e pode comer de tudo. Ela acha que ainda tem uma leve inflamação no intestino, mas não tem certeza. A irmã dessa senhora tinha neurastenia e todo mês passava 15 dias acamada, impossibilitada de se mover ou trabalhar. Ela foi curada em apenas uma visita e até o momento não teve recaída. Uma senhora da cidade de Maxville tinha eczemas generalizados, particularmente concentrados na perna esquerda. Ambas as pernas estavam muito inflamadas acima dos tornozelos. Ela sentia muita dor e andava com dificuldade. Eu a tratei com sugestão. Naquela mesma tarde, ela conseguiu andar vários quarteirões tranquilamente. Um dia depois, os pés e os tornozelos desincharam e as feridas, em pouco tempo, desapareceram. Uma senhora da cidade de Laneville tinha dor nos rins e nos joelhos. O problema vinha de vários anos e ficava cada vez pior. Através da minha sugestão e fazendo autossugestões sozinha, sua melhora foi imediata e a cura foi completa em pouco tempo, de maneira permanente. Uma senhora da cidade de Nancy se sentia muito mal, com congestão nos pulmões já há 2 meses. Ela estava muito fraca, com falta de apetite, problemas de digestão, inflamação na bexiga, insônia e suores noturnos. Depois da primeira sugestão, a paciente melhorou e após 2 dias, ela retornou e disse que se sentia muito bem. Não havia qualquer vestígio da doença e os órgãos voltaram a funcionar normalmente. Por 3 ou 4 vezes,
os suores noturnos ameaçaram voltar, mas imediatamente ela os reprimiu com o uso da autossugestão consciente. Agora, ela desfruta de uma saúde perfeita. Um senhor da cidade de Belfort não podia falar por mais de 10 minutos sem ficar completamente afônico. Ele consultou vários médicos e eles não encontraram nenhuma lesão nas cordas vocais, mas um deles disse que ele sofria de uma senilidade na laringe que era incurável. Ele veio passar alguns dias aqui na cidade de Nancy e uma amiga em comum aconselhou-o que viesse me ver. Ele recusou a princípio, mas depois acabou concordando, apesar do seu total ceticismo quanto à eficácia da sugestão. Eu tratei como de costume e pedi que retornasse em 2 dias. Ele retornou na hora marcada e me contou que logo após a primeira sugestão foi capaz de conversar por uma tarde inteira sem perder a voz. Pedi que retornasse novamente em 2 dias. Ele retornou e disse que estava curado, que não só havia conversado por horas a fio, como havia cantado no dia anterior. Até onde eu sei, sua cura foi permanente. Para terminar, gostaria de dizer algumas palavras sobre a aplicação do meu método no treinamento e correção de crianças pequenas por seus pais. Os pais devem esperar que a criança adormeça e entrar sorrateiramente no quarto, ficar a 1 metro de distância e murmurar por 15 ou 20 minutos as coisas que eles desejam obter da criança no que diz respeito à saúde, estudo, sono, comportamento, etc. Depois, devem sair do quarto com muito cuidado para não acordar a criança. Esse processo, extremamente simples, dá ótimos resultados e é fácil de entender o porquê. Quando a criança está dormindo, seu corpo e sua mente consciente estão em repouso, mas seu subconsciente está desperto, escuta tudo o que é dito e é muito suscetível à sugestão quando a mente consciente não interfere. Assim, pouco a pouco as sugestões se tornam realidade. Então, qual a conclusão de tudo isso? A conclusão é muito simples e pode ser expressada com poucas palavras. Nós possuímos dentro de nós uma força de poder incalculável que, se usada inconscientemente, pode ser muito prejudicial. Mas se, ao contrário, for dirigida de maneira sábia e consciente, nos permite sermos mestres de nós mesmos e afastarmos as doenças físicas e mentais, e ainda de quebra ajudarmos as outras pessoas a serem saudáveis também, vivendo uma vida feliz, independente dos obstáculos que possam surgir pelo caminho. Acima de tudo, esse método deveria ser aplicado para a regeneração moral daqueles que acabaram se desviando do caminho correto.